Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez nos Discípulos do Evangelho para uma palestra. Peço licença para que eu possa adentrar aos lares e vamos começar inicialmente com uma prece. Vamos agradecer aos mentores da casa, aos meninos aqui da técnica, pela oportunidade que nós temos de estar transmitindo essa mensagem a várias pessoas que não podem, neste momento de pandemia, estar aqui. Eu sou Eliana Nascimento e o meu tema de hoje, a fé que transporta montanhas. Esse tema é um tema que vem a calhar, inclusive ao momento que nós estamos passando. Tenho conversado com várias pessoas, via as mídias, e muitas delas encontram-se descrentes, muitas crentes, e a fé é uma coisa que nós temos conversado bastante, porque numa grande maioria, todos nós temos fé que isso vai passar e que tudo irá melhorar. E quando a gente traz a fé nos ensinamentos da doutrina espírita, através do Evangelho segundo o Espiritismo, essa fé, ela foi muitas vezes ressaltada por Jesus, porque nós temos que lembrar que quando Jesus estava aqui, encarnado, no meio dos seus discípulos, eles não tinham a fé total. Essa fé foi desenvolvida ao longo da trajetória dos discípulos junto com Jesus. Então, muitas vezes, Jesus deu um puxão de orelha neles falando: homens de pouca fé. Por que esse puxão de orelha? Tem uma passagem na qual os discípulos foram curar uma pessoa, ou seja, essa pessoa estava endemoniada. E chegando lá, eles não conseguiram. E voltaram para chamar o mestre. Aí o mestre virou e falou: homens de pouca fé, tudo o que eu faço, vocês poderão fazer e melhor. E foi lá, e novamente com os discípulos, e conseguiram expulsar os demônios. Então, o que isso quer dizer? Que a fé, ela é individual, e ela está em cada um de nós. Mas nós temos que praticar essa fé, nós temos que exercer a fé e temos que acreditar, porque a fé não é uma coisa que eu consigo pegar palpável, é um sentimento. E esse sentimento, ele já está impregnado no nosso espírito. Na realidade, a gente só tem que colocar em prática. Lembrando da outra passagem, onde o Jesus diz: porque de verdade em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Mateus capítulo 17, versículo de 14 a 19. Então, ele vem e reforça isso para os discípulos, ele vem e reforça ainda hoje isso para nós, porque isso está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, que nós temos fé, mesmo que ela seja pequena, do tamanho de um grão de mostarda. Todo mundo conhece um grão de mostarda, é um grão minúsculo, pequeno. Mas se nós tivermos a fé e falarmos ao monte: transporta-te daqui para acolá, ele se transportará. Mas qual é essa montanha? É literalmente uma montanha, Porque nós vamos falar: não, é impossível eu conseguir mudar uma montanha de um lugar para o outro. Essa montanha é as nossas dificuldades. Nossas dificuldades no nosso dia a dia, da nossa vida. Então, ele ressalta que se nós tivermos fé, essas dificuldades serão superadas. Nossas dificuldades? Mas e por que nós temos dificuldade, Muitas vezes a gente questiona a fé e
questiona a dificuldade. Por que eu tenho dificuldade? E porque muitas vezes eu também tenho dificuldade em ter esta fé. Eu duvido, eu desacredito, eu fico descrente. E aí eu começo a pensar, a pedir, a rezar, a que apareça alguma coisa que me tire desta dificuldade. E muitas vezes também a gente não pode esquecer que a gente gostaria até de terceirizar a dificuldade. Não, tomara que alguém venha e resolva para mim. Isso vai acontecer? Não. Mesmo quando a gente pede nas nossas orações, nós vamos ser ouvidos. E muitas vezes a gente acha que a gente não é atendido. Mas não é isso que acontece. O que vai acontecer? Nós somos espíritos encarnados, imortais e inteligentes. Deus também nos deu a faculdade da inteligência para que nós resolvamos a dificuldade. Então, quando nós pedimos, não é que os nossos amigos espirituais, nosso anjo da guarda, vai intuir ou vai trazer alguém que vai resolver o nosso problema. Mas ele vai nos intuir para que consigamos achar uma solução, para que a gente olhe o problema de frente e consiga resolver. Porque como de frente? É como se a gente se deslocasse, saísse de dentro do problema e analisasse ele de fora. E aparece a solução. Muitas vezes a gente fala, nossa, mas eu não tinha pensado nisso. Ou muitas vezes a gente dorme com aquele problema, pensativo, angustiado, e no dia seguinte, eis que aparece a resposta. A resposta, na realidade, ela já está dentro de nós. Então, os nossos mentores, o nosso anjo da guarda, os nossos amigos espirituais vão fazer com que nós nos lembremos. Vai aparecer alguém que vai, muitas vezes, comentar sobre aquele assunto, que nem sabe, muitas vezes, o que eu estou passando, mas essa pessoa vai falar. E aí, de repente, naquela fala, eu pego um gancho para minha situação, trago para o meu problema e acho uma solução. Ou assisto uma palestra, ou leio o Evangelho, as respostas vão começar a surgir para que eu possa resolver o meu problema. Ou seja, transportar essa montanha de um lado para o outro. Porque nós somos 100% responsável por aquilo que fazemos. Então, nada acontece por acaso, aquela dificuldade não é porque eu fui bom, porque eu fui mal, ela aparece para que eu possa me melhorar enquanto espírito, desenvolver os meus valores morais e me desenvolver intelectualmente, porque a asa da moralidade e da inteligência, elas caminham para que nós possamos evoluir de forma o quê? Racional, de forma pensada. Aí vocês podem estar me perguntando, a fé é humana ou a fé é divina? Bom, nós temos, na realidade, esses dois tipos de fé. A fé humana ou divina, segundo a aplicação que o homem dá às suas faculdades em relação às necessidades terrenas ou às suas aspirações celestes e futuras. Então nós temos que tomar muito cuidado quando fala em fé humana e fé divina. Por quê? Se nós usarmos a nossa fé somente para adquirir bens materiais, coisas materiais estritamente terrenas, e não para o nosso desenvolvimento moral, nós podemos falhar, porque nós vamos estar caminhando sobre uma fé egoísta, cheia de orgulho
e, na realidade, não vai me ajudar na minha reforma íntima, no meu burilamento. Então eu tenho que tomar cuidado com a fé, porque muitas vezes a gente fala, eu tenho fé que eu vou conseguir isso, e isso é alguma coisa material, e eu vou me empenhar, né? Vou fazer de tudo para conseguir isso. Logicamente, nós vamos fazer de tudo dentro da moralidade. Isso não quer dizer que nós vamos começar a passar a perna no outro. Nós estamos falando tudo de um aspecto moral. Só que essa fé, que é a fé divina, está no espírito, que é para se desenvolver. Essa fé divina, ela advém em nós para o nosso desenvolvimento espiritual, para que nós, enquanto espírito, possamos buscar o nosso melhor, através da humildade, da caridade, da tolerância, da paciência, da resiliência, ou seja, desenvolvimento de atributos morais. Não o desenvolvimento do orgulho, da soberba, da vaidade, mas sim desses atributos morais que fazem de nós espíritos melhores em rumo à perfectibilidade. Então nós temos que desenvolver. Por isso o antagonismo entre a luz e as trevas. Vai aparecer a fé humana? Vai. Mas vai aparecer a fé divina, para que nós possamos mensurar a diferença entre uma e a outra. Porque se nós só tivermos a fé humana ou só a fé divina, como estamos aqui numa experiência num mundo material, ficaria difícil. Por isso, a dualidade. Então a gente sempre tem que estar o quê? Pensando, refletindo. Como eu estou agindo? Como eu estou usando a minha fé? Esse exame de consciência cabe a todos nós. Nós não precisamos que outro aponte isso. E para falar a verdade, nós nunca gostamos quando as pessoas apontam os nossos defeitos, né? A gente às vezes acha que elas estão exagerando. Então, é sempre bom que a gente passe um pente fino no nosso dia, porque fazer isso diariamente é muito mais fácil do que se eu fizer mensalmente ou anualmente. Mas à noite, antes de eu dormir, eu faço uma retrospectiva do meu dia. Como eu me comportei hoje? Eu estou tendo fé? Eu estou desenvolvendo os meus atributos morais? Como eu estou? Errei? Poxa, errei. Mas amanhã, quando acordarmos, poderemos fazer melhor. Então nós temos que ter fé que oportunidades nos serão dadas durante todo o tempo, durante a nossa vida, para que a gente possa desenvolver a fé. E a nossa fé vai ser testada, mas não, esse teste não é um teste no sentido negativo, mas é um teste para que a gente possa desenvolver, aprimorar, né? Então, isso fica sempre latente para que a gente possa ter a oportunidade de experienciar. A fé cega e a fé racional. Nós também temos que ter cuidado. Na nossa vida, nada pode ser 8 ou 80. Nós temos que primar pelo caminho do meio. Por que primar pelo caminho do meio? Porque se nós formos aos extremos, nós corremos o risco de errarmos, corremos o risco de falharmos. Quando a gente fala da fé cega, nós falamos muitas vezes da fé dogmática. Essa fé dogmática é assim. Quando chegam e falam para nós, é assim, não tem jeito, vai ser assim, sempre foi assim, nunca vai mudar. Mas como? Aí você acredita cegamente, vai, né? Você não raciocina, você não pensa. Será que realmente é isso? Será que Deus seria tão injusto com seus filhos?
Será que Deus não nos daria uma oportunidade? Então a gente sempre deve questionar, porque a gente sempre teve, né, em falas anteriores, por causa de problemas religiosos e políticos, que Deus castiga, que Deus faz a justiça em cima. Porque se a justiça dos homens falhar, a justiça de Deus não tarda. Nós temos que analisar essa frase. Por quê? A justiça de Deus não tarda. Dá a impressão que Deus está lá anotando e na primeira oportunidade que ele tiver, ele vai puxar o nosso tapete. Não é isso que acontece. Nós sabemos que existe a lei de causa e efeito. Quem planta vento, colhe tempestade. Quem planta amor, colhe amor. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, são leis universais, porque Deus não faz justiça em cima de ninguém. A justiça vai se fazer para o próprio reajuste dos espíritos que se encontram encarnados e desencarnados, para que a gente se encontre e façamos o nosso reajuste. Então, essa fé, ela não pode ser cega, ela tem que ser uma fé raciocinada, porque todas as oportunidades são nos dadas. E se nós não conseguimos enxergar, reconhecer, ela vai passar. E nós vamos perder a oportunidade, pelo menos, ou durante algum tempo, ou na nossa encarnação, e nós não estamos aqui para perder tempo. Todos nós estamos a caminho e não podemos desperdiçar essa nossa encarnação. Então, a fé necessita de uma base, e essa base é a perfeita compreensão daquilo que se deve crer. Para crer, não basta ver, é necessário, sobretudo, compreender. Então, é isso que nós recebemos de orientação sobre a fé. Da gente estar compreendendo. Não adianta a gente ver, não adianta a gente estudar, mas se nós não compreendermos e praticar, de nada nos adiantará. Nós sabemos que muitas pessoas têm conhecimento, mas e a prática do dia a dia, da vida? Nós estamos colocando em prática? Nós estamos fazendo aquilo que é o certo? Então a gente tem que ficar atento. Não basta conhecer, mas também a necessidade de praticar. Uma outra coisa que a gente não pode esquecer é que também nos ensina que não basta só crer ou ver, mas que existe a necessidade da prática. Não basta sentir, ver ou ouvir, incorporar ou falar com os espíritos, mas também a gente tem que compreender a natureza, o ambiente e a ação no mundo material e no mundo espiritual. Então, quando a gente compreende como essa fé funciona no mundo material, como essa fé funciona no mundo espiritual, assim nós podemos com certeza incorporar isso. Quando a gente fala incorporar, é quando a gente absorve o conhecimento e começa a praticar. Quando a gente pratica, não quer dizer que nós vamos acertar sempre. É claro que nós vamos errar, mas nós temos a consciência que nós estamos errando e que nós podemos fazer melhor, né? Todo dia é dia, toda hora é hora, nós sempre temos essa oportunidade. Então, nós vamos falar um pouquinho dessa fé ativa e fé passiva. Ou seja, a fé, ela tem que sempre estar ativa. Ela é como uma planta que deve ser regada e precisa receber água para crescer. A fé também, ela precisa ser estimulada, ela precisa ser praticada. Nós temos necessidade de pôr isso em prática no nosso dia a dia, nas nossas dificuldades, nos nossos pensamentos. Nós temos que ter esta fé ativa. Por quê? Porque se ela for uma fé passiva, significa o quê?
que eu vou esperar que aconteça um milagre, que as coisas caiam do céu, que tudo se resolva por si mesmo. Não, nós somos agentes importantes na nossa vida. Então nós precisamos ter atitude, nós precisamos ter vontade, nós precisamos ter discernimento, porque aí sim nós estaremos colocando a nossa fé em ação. Fé em ação. E a fé em ação nos coloca em movimento, porque a vida é movimento. Então, essas dificuldades, essas montanhas vão aparecer para todos nós, sem distinção. Ninguém é melhor ou pior do que o outro para merecer ou não merecer. Todas essas montanhas vão aparecer, porque são aprendizados. E quando elas aparecerem, ao invés de reclamarmos, reclamarmos, tentar ignorar, fingir que não é com a gente, tentar passar para frente, agradeçamos a oportunidade. Obrigado por essa dificuldade. E eu tenho fé que eu vou conseguir resolver. Eu vou pensar, eu vou analisar e vou fazer com que essa fé em ação me ajude a resolver os meus problemas. E essa fé, Deus sabe que ela está em nós. E Ele acredita no nosso potencial, no potencial de cada um, porque Ele conhece cada um de nós. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe o que passa dentro de cada um de nós. E Ele tem certeza que nós vamos vencer. Por isso, as diferentes oportunidades. Então, salientando que a fé sem obra de nada vale. Mesmo a fé raciocinada. Então, coloquemos nossas obras em ação. Vamos começar a nossa construção. Se nós estamos parados, vamos começar agora. Inclusive nesse momento de pandemia, no qual nós temos tido a oportunidade de estarmos mais, não somente com os nossos familiares, mas consigo mesmo, é uma grande oportunidade para a reflexão e para a tomada de atitude, baseado na fé, na esperança, sabendo que nós podemos e seremos espíritos melhores que aqui chegamos. E quando voltarmos à pátria espiritual, teremos com certeza dito: eu combati o bom combate. Ou seja, eu não fiquei parado, eu tentei, eu errei, eu levantei, mas eu estou fazendo o meu melhor. Então, eu agradeço a todos, gratidão pela oportunidade de estar falando com vocês, porque isso serve não somente para vocês, como para mim também. E vamos encerrar com a oração de Francisco de Assis. Ó Mestre, fazei-me que eu procure mais, consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Graças a Deus, graças a Jesus.